Salve, salve galerinha! Estamos começando mais uma vez um episódio do seu programa semanal sobre entretenimento e também sobre aventuras e atividades outdoor. Hoje, o nosso entrevistado é professor de filosofia, yoga e sânscrito. Fez a sua viagem, a primeira viagem para a Índia em 98, aonde ganhou e também trocou o seu nome de batismo, Jorge, para Goura. Goura? Isso aí. E aí, Papel? Prazer. Tudo bem? Prazer. Na mesa temos Júlio Fiore, o Taylor Einkenstein e Hilton Bank e eu, Papael. Bom, o Goura aqui, ele é um vereador de Curitiba e agora, no dia 1º de fevereiro de 2019, vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa e justamente com os temas que a gente vai abordar aqui sobre meio ambiente, acessibilidade, a gente vai falar um pouquinho disso. Foi bem bacana um projeto que ele lançou sobre as escaladas, utilizando os parques daqui da cidade de Curitiba, né? E agora ele vai tentar levar outros temas também para a Assembleia Legislativa. Goura, é isso aí. Conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia de tentar lançar um projeto de lei, né, para utilizar os parques da cidade para escalada. Bom, então, Papai, é um prazer estar aqui, os companheiros aqui de mesa, todo mundo que está acompanhando o programa. Bom, a gente sabe que Curitiba tem um potencial na escalada histórico já, né? Muitos montanhistas, escaladores praticam aqui na cidade. E as antigas pedreiras urbanas, a gente está falando da Paulo Leminski, da pedreira do Atuba, da Unilivre, do Tanguá, antes de virarem parques, quando eram pedreiras desativadas, elas eram utilizadas para escalada. A galera ia lá, escalava, corria riscos de segurança, era uma área erma, né? Um terreno, uma pedreira abandonada. E nos anos 90, na primeira gestão, Rafael Greca, se não me engano, foi a criação dos parques, né, de unidades de conservação urbana, e paradoxalmente aqueles que estavam, né, os escaladores ali, preservando aquele local, foram proibidos de continuar a escalada, né? A escalada não foi regulamentada. Foi uma demanda que eu não sou da escalada, assim, adoro a montanha, estou sempre que posso na montanha, mas sou um apreciador do esporte, assim, mas não um praticante ainda. E sempre foi falado sobre isso, da necessidade de regulamentar, de trazer, de liberar de novo. Eu trabalhei na prefeitura em 2015 e 2016 na área do trânsito, da mobilidade, mas a gente tentou puxar essa discussão. Acabou não andando. E no começo do ano passado, a gente, junto com a FEPAM, com o CPM, procuramos novamente a prefeitura, eu já vereador, né, com o mandato, e a gente foi insistindo na ideia, até que saiu, né, esse aqui é o termo de responsabilidade, que foi uma parceria da Secretaria do Meio Ambiente com a Federação Paranaense de Montanhismo para fazer o primeiro estudo ali na Unilivre. Então a ideia é na Unilivre fazer um projeto piloto para começar um processo de regulamentação para todas as pedreiras urbanas, né? Então é uma coisa super legal. A gente vê aqui na cidade o tamanho já do esporte, da economia que gera, de praticantes, de pessoas que vão no campo base, nos espaços indoor, assim, e também vendo a montanha aqui, né? O Anhangaba está congestionado nos finais de semana, então eu tenho certeza que é um projeto, ele não é um projeto de lei, né? Ele é uma sugestão que a gente está articulando ali, né, batendo o martelinho na pedra ali para que aconteça. Então eu acho que faltava, assim, é uma questão de vontade política, né? Não há custos, mas há um medo da prefeitura com os riscos da escalada. Então, até é interessante, você falou que a Campo Base, né, que tem visto que o pessoal tem frequentado a academia, o ginásio aqui de Curitiba, mas hoje Curitiba também acho que não tenho certeza disso, mas acredito que seja uma das poucas, ou talvez a única cidade do Brasil que possui um muro público de escalada. Sim. Do Bairro Novo, né? Inclusive um dos nossos funcionários, ele não está hoje aqui na empresa, o Fábio, é um dos caras que frequentam aquele muro público. Nós conhecemos ele através do muro público. Sério? E assim, ele faz doações dele mesmo para o muro público, então assim, é um motivo de orgulho para nós em Curitiba, que é uma cidade que
tem muitos escaladores e talvez um exemplo para várias cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, tendo esse muro, entende? Para a gente é realmente um motivo de orgulho. E é uma coisa que poderia ter muito mais, né? Só tem um na cidade inteira, e se a gente conseguir avançar aqui, eu acho que os parques vão ser também um local para quem, obviamente, já tem um conhecimento técnico. Não, e há de se destacar também que a escalada é um dos esportes mais seguros que existem. Quem está fora acha, não, o sujeito está trepado numa parede de pedra, ele está se arriscando. Agora, principalmente a escalada numa pedreira, no momento que você está usando a corda de cima, no top rope, é praticamente impossível haver um acidente. Né? Então, há de se desmistificar também esse negócio de que a escalada é perigoso. Claro. Né? Tanto é que a escalada agora é um esporte olímpico. Ela não só vai ser usada, não é mais um teste. Ela é um esporte olímpico, inclusive está tendo campeonatos. Agora a Curitiba recebeu, ou está para receber campeonato brasileiro de escalada aqui, que está com as duas modalidades. Os dois ginásios grandes de Curitiba, Campo Base e a Via Aventura, estão participando de forma conjunta. Um dos nossos funcionários também é atleta, também vai disputar o campeonato. Então, assim, se veja que está abrindo novas fronteiras. Esses ginásios estão cheios. Você pode ir no dia de semana, à noite, eles estão cheios. E a própria tradição de Curitiba. Sim. A escalada no Brasil praticamente começou aqui. Né? E hoje, eu acho que Curitiba e Rio de Janeiro são os dois polos de escalada no Brasil. A escalada teve épocas que tinha uma importância muito maior que o futebol. Aliás, o futebol começou bem mais tarde. É por isso que a importância... Eu vejo, no caso, a prefeitura tem, o poder público, uma preocupação compreensível, né? Do risco, se acontece alguma coisa. Desconhecimento, porque você vai andar na pista do skate do Gaúcho, você pode quebrar teu braço, você pode quebrar teu pé. E acontece. É um esporte. Não, e é muito mais perigoso que escalar. E por que assim, até propriamente no trânsito, onde você tem uma estrutura pública, né? Por que quando acontece um acidente a municipalidade não assume um risco? E por que ela teria que assumir enquanto um esporte, né? Por mais que no trânsito, muitas vezes, a municipalidade é a causadora do acidente. Sim, sim. Ou às vezes, assim, por exemplo, você está jogando bola no espaço público, numa praça, ou mesmo lá num espaço público, se você quebra uma perna, ou se você... Enfim, não vai processar. Você não vai processar. Há um risco, né? Viver é perigoso. Né? Mas eu acho que no caso específico aqui da escalada, a gente está avançando para uma coisa que eu acho bem interessante na gestão pública, é juntar a sociedade civil, as entidades, o poder público. Você não precisa colocar toda a responsabilidade no poder público, as pessoas têm que assumir também. No caso, assim, você tem toda uma comunidade de atletas, de gente que comercializa coisas. Aliás, a grande luta do montanhismo... Pode estar junto. A grande luta do montanhismo é que permitam que os montanhistas assumam riscos. Sim. É a grande luta do montanhismo. Porque hoje, em vários, não só em escalada urbana mesmo, em escalada em parques ou em montanhas afastadas, o Estado quer te proteger de tudo, né? E o montanhista por si, ele é propenso ao risco. É aí que está a graça. Intrépido, né? A adrenalina faz parte. Não tire a aventura do esporte. Exatamente. Cora, uma pergunta no mesmo tema. Enquanto vereador, você lutou pela liberação, está lutando pela liberação e acredito que será bem sucedido. Como deputado estadual, você pretende manter o mesmo foco? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o Parque do Monge, na Lapa, que é um parque onde existiu muitas vias de escalada e ele foi proibido. O escalador hoje não pode frequentar. Pela mesma razão. Assim, por desconhecimento, a gente não sabe qual foi o motivo, mas assim, como deputado estadual, você acredita que poderia tentar intervir também? Eu acho que, eu vejo que como deputado, né, eu fui eleito há uma semana, ainda está caindo a ficha, assim, e até pensando esse horizonte de responsabilidades novas, né, de responsabilidades, de possibilidades de influência, de fazer coisas positivas, né. Eu acho que a gente tem que pensar não somente no esporte, mas na preservação ambiental. Claro. Né? Então você tem um estado como o Paraná, com riquezas naturais tremendas, mas com uma falta de uma política de preservação adequada e de gestão mesmo das unidades de conservação. A gente vê a Baitaca, o Paraná, o Marumbi,
todos com problemas sérios, né, uns mais do que outros, de gestão do espaço, sendo que tem um potencial turístico, um potencial de pesquisa científica, de estudos, e de esporte também, né? E no caso eu acho que a gente tem que avançar sim nas duas coisas, trazer o atleta, o esportista, as federações, as entidades, e junto com isso, educação ambiental, preservação, gestão, ocupação positiva dos espaços. Outro dia, subindo ali o Anhangaba, os caras fazendo no cume fogueira para churrasco, assim. Tipo, não é uma fogueirinha, fazer uma fogueirona. No Pão de Ló também, a última vez que eu fui, uma galera acampada, quebrando mata ali para fazer fogo. E você não vê, de fato, os poucos servidores do IAP, guerreiros, um ou outro ali, mas você não tem uma presença. Então eu acho até, de certa forma, compreensível, não estou dizendo aceitável, uma proibição ali no sentido de que falta uma gestão. Mas a gente tem que brigar para ter as duas coisas. Porque daí é só tirar o sofá da sala também, né? Assim, quando você inibe, o problema é como se você se escondesse debaixo do tapete. Esse problema não existe. Eu acho que é o contrário. A gente tem que ter discussão, tem que ter conversa. Lógico, cada um tá coerente no discurso, mas eu acho que o caminho do meio sempre melhor, né? Papel, o que está acontecendo até nos morros mais próximos aqui, mesmo no Paraná, que não é, eu diria, não é para um iniciante, para o Paraná, mas você está vendo cada vez mais um fluxo de pessoas que não estão preparadas até para encarar a montanha. Mesmo a Anhangaba tem tido acidente, tem que ir resgate, tem que ir Cosmo, tem que ir bombeiro, com frequência. Né? Você quer resolver o problema sem IAP, sem guarda? Pois é. Arranca aqueles degraus. Pronto, você resolveu o problema. Acabou o congestionamento. Polêmica. Acabou o congestionamento, acabou os acidentes. Sobe pelo Samambaia. Eu acho, Júlio, assim, até respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem que ter uma gestão integrada dos espaços naturais do Estado, né? Seja o litoral, as ilhas, as montanhas aqui próximo de Curitiba, São Luís, enfim, tudo que tem. Eu acho que a gente não tem. Eu não vejo os próprios ali, eu vou conviver com 53 deputados, né? Vou ser um de 54. Sim, quantos que estão preocupados com essa temática, com essa pauta? Eu acho que tem muitos preocupados, digamos, com o setor produtivo de soja, mas quantos que estão preocupados que a terra onde a soja vai ser cultivada tenha qualidade, que, sei lá, os insumos que a gente está pondo lá não vão para a água que a gente vai tomar na cidade ali adiante. Então você pensar tudo isso, e eu quero ser, assim, na Assembleia, tentar ser uma voz para até sensibilizá-los, assim, porque eu acho que não conhece também porque não se envolve, não defende, porque não conhece. Então, assim, vamos levar o governador para o Ratinho, é o cara novo ali. Um cara que pode subir vamos subir o Anhangaba um dia ali, para ele ver a real ali. Poder... Eu vejo que a pauta... Isso não quer chamar o prefeito de Curitiba. O prefeito de Curitiba vai ser mais difícil. Eu vejo que a pauta ambiental ela é muito prejudicada pelo idealismo. Então, o que o cidadão comum enxerga no ambientalista e até no montanhista? É aquele empaca-foda que quer estragar tudo, que não deixa fazer nada, por puro idealismo. Então, eu acho que você falou a palavra correta agora atrás. Adequação, adequado. Tem que equilibrar a coisa. A visão do clube hoje? Então, a visão nossa hoje do clube é a mesma da federação e de todos os clubes associados. Sim, eu concordo que tem lugares que tem que queimar. Só que se a gente prega isso hoje para tanta gente ignorante que está subindo a montanha, o que acontece? Eles não vão entender e vão acabar achando que é normal, vai ser mais um. Então a gente está tendo que ter uma política de choque, sim. Não está mais enfrentamento nenhum, a gente está conversando com as pessoas, tentando fazer um trabalho que realmente não era o nosso trabalho, era do poder público, mas a gente está tentando fazer algo a mais, por bem maior, e agora com o grande apoio do nosso amigo aqui, que a gente já teve nas Pedreiras, com esse projeto que já começou desde 97, se eu não me engano. Vem rolando, agora a gente se juntou, massificou tudo pelo um fator a mais, né? Algo a mais, o maior. Como a gente usa muito agora o termo de juntos somos mais fortes.
Então é o que a gente tem feito hoje. Pode ser paliativo, mas eu acredito que no futuro não muito próximo, mas aqui em 5 anos vai ter uma educação ambiental muito maior. Como já tem hoje em relação a 5 anos atrás. Perfeitamente. Eu acho que o ponto é a educação. Ah, sim, não tenha dúvida. Eu coloco assim, Júlio, eu acho muito melhor que o cara vai lá para o Anhangá, vai se arriscar, correr risco, do que fique mais um final de semana no shopping aqui, sabe? Ele vai para a natureza. Se falar isso para tua mulher, ela não vai querer. Há controvérsia no meu caso. Não, mas eu falo como... shoppings. Ah, é? Desculpa. Não, mas eu falo no sentido de... Solange, vá pro shopping. De sair, ir para a natureza, vivenciar. Com certeza. A gente pega uma piazada aqui que hoje em dia vive no prédio, cada vez mais gente está morando, está crescendo sem contato com a natureza. Então eu acho legal, vai para o Anhangá, mas pô, tem que ter educação ambiental. É que também a tua Tem pauta... que ter uma orientação para o cara ir lá e não destruir, não educação. quebrar. A tua pauta também ela é bem abrangente quanto a isso também, porque você é um cicloativista, né? E então, inclusive tem uma história tua, não? Que você foi multado pela prefeitura de Curitiba porque você pintou a primeira ciclofaixa, né? Conta essa história aí pra gente. Há 11 anos atrás, no dia 22 de setembro de 2007... Foi importante para você? Foi. Até porque é um dia, uma data que é o Dia Mundial Sem Carro. É uma data que começou na França, nos anos 90, de mostrar que as cidades elas são melhor para todo mundo se elas forem pensadas na coletividade, na mobilidade ativa. Se ela for boa para o pedestre, ela vai ser boa para todo mundo, né? Para o motorista, para todo mundo. E então começou esse movimento de vamos criticar a cidade feita para o carro. Isso começou nos anos 90, na França, na Califórnia. No Brasil, a gente começou, aqui em Curitiba, a bicicletada de Curitiba em 2005. A primeira no Brasil foi em 2004, em São Paulo. E a gente começou logo na sequência, em novembro de 2005. Eu estava recém-formado em filosofia, com a cabeça cheia de ideias. Tinha voltado de uma viagem para a Índia, onde eu tive a oportunidade de ir para os Himalaias. Fui até a nascente do Rio Ganges. E a gente começou a puxar aqui em Curitiba a bicicletada. Isso em 2005. Todo final de semana, última sexta-feira do mês, havia uma chamada para os ciclistas se encontrarem na reitoria. Na hora do rush, a gente saía de bike. Subversivo! Para mostrar que a cidade estava sendo mal planejada. Ela não estava de forma alguma contemplando os ciclistas. E daí, em 2007, 2 anos depois, a gente faz um ato meio desesperado para chamar a atenção do poder público, aqui na Stresser, aqui pertinho, na Augusto Stresser, perto do Coxa, ali da segunda quadra. A gente fecha a rua com uma barricada de bicicletas e durante 1 hora, mais ou menos, a gente pinta uma ciclofaixa de 1 quadra aqui na Stresser. Colocamos uma mesa no meio da rua cheia de frutas. Na véspera, a gente avisou a vizinhança, avisou a imprensa, avisou todo mundo o que ia ter ali. Não foi um ato feito às escuras, com gente escondida, não. A gente foi lá, meio-dia, fazer isso. No final, quando a gente terminou a pintura, chega a guarda municipal e pergunta quem que era o líder ali do grupo. A gente tinha uns 50 ciclistas, mais ou menos. Todo mundo fez assim. Eu estava cabeludo, assim, e daí todo mundo falou, sou eu. Várias pessoas, não tem líder aqui, todo mundo está junto. Só que daí a guarda municipal falou, não, você é o cabeludo, o careca e o barbudo ali, entra na viatura. Daí trouxeram a gente aqui para a Delegacia do Meio Ambiente, a gente foi multado por crime ambiental. Por pichação, a tipificação ali da infração foi essa. E a gente fez, a partir disso, um ato de ampliação do discurso, do debate, né? Porque daí saiu na mídia, o prefeito, que era o Beto Richa, chamou para conversar, os vereadores queriam saber o que foi aquilo. Então gerou um debate com a sociedade e com o poder público sobre a bicicleta. Tanto que em 2011, mais ou menos, que foi dado início para o plano cicloviário de Curitiba para a gestão de 2013 e 2016. Na ocasião, né, a gente teve essa reunião com o prefeito e, de alguma forma, para apaziguar aquela piazada ali, falou, não, então a gente vai fazer uma ciclofaixa lá na Marechal Floriano, vai ficar pronta em 2008. Bom, eu pedalo bastante na cidade, acompanhei tudo isso.
A ciclofaixa da Marechal, ela começou a ser feita acho que em 2009, 2010 e foi concluída em 2013 só. Mas saiu, foi feita. Da Marechal Floriano, da linha verde até o Parque Náutico. Né? Mas o que aconteceu ali, e por isso que é importante esse ato da ciclofaixa, ele foi o estopim de uma discussão mais séria sobre a bicicleta aqui em Curitiba. Você acha que é viável, numa cidade como Curitiba, lógico que a gente está meio que fazendo um nicho assim, né, tocando muito de Curitiba, mas uma cidade como Curitiba, ela é viável ter a bicicleta? Porque totalmente. Você vê, nós estamos chuva, sempre frio, sempre chuva, sempre Sim. frio. Olha, Amsterdã faz muito mais frio e muito mais chuva que Curitiba, e é uma cidade onde mais de 50% da população usa a bicicleta. Plana, né? É plana. Curitiba, 84% de Curitiba é plana. Então, toda Curitiba tem muitos ciclistas. Eu vejo que não Centro-Sul. Então, sim. O que eu acho que falta, Pel, é uma política séria de estímulo. Por que as pessoas não andam de bike? Porque tem medo. Eu fui ter carro, a minha família, eu tinha 18 anos. Toda a minha infância, adolescência... Você andava de bicicleta e skate. Isso. Foi usando bike, assim, descobrindo a cidade de bike. Eu encaro o trânsito do jeito que tá. Só que eu fico com medo de, minha filha ir de bike. Ou uma pessoa que... Eu entendo plenamente, assim, a falta de segurança e como isso desestimula. Educação, principalmente. Então, assim, atualmente, 2% das viagens em Curitiba são de bicicleta. É muito pouco, mas não é desprezível. Claro. O que um urbanista, um prefeito deveria fazer? Não, eu vou transformar isso aqui em 4%. Vamos duplicar, não. Vamos. Então nós temos que mudar a cultura, mudar a educação. E como que a gente faz isso? Porque hoje você tem uma arma muito grande, sendo deputado, vai assumir agora, dia 1º de fevereiro, a cadeira na Assembleia Legislativa. Como é que você vai transformar isso para o Estado? Qual que é a tua Olha, a gente ideia? tem que, por exemplo, me permite aqui, isso aqui é uma coisa que a gente levou para o Detran, tá? Já há algum tempo. O Detran fez essas cartilhas, ó, o logo do Estado aqui. Ó. Tá? A cartilha, não, desculpa, esse EPI, né, equipamento de segurança, que é um refletivo para prender a calça ou mesmo para usar no braço. Isso aqui pode ser distribuído pelo Detran no Paraná inteiro, para os ciclistas das regiões metropolitanas, especialmente. Porque a gente não está falando o atleta, o cara que vai na 277 pedalar, que vai treinar, ele sabe se comportar no trânsito, ele sabe da importância de usar o capacete, de usar luz de noite, mas você pega os trabalhadores, sabe? Então, Paranaguá, por exemplo, o trecho onde mais morre ciclista em toda a 277 é no trecho urbano de Paranaguá. Então, isso aqui é um material que o Detran pode fazer. Em 2012, mas se não me engano, a gente conseguiu com o próprio Detran que das 22 perguntas, 30 perguntas da CNH, do teste da CNH, da carteira de habilitação, 2 são relativas ao uso da bicicleta, aos direitos previstos no Código de Trânsito para o ciclista. Então, eu acho que, assim, tendo vontade política, a gente consegue fazer muita coisa. Tem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que pode fomentar ciclovias em todo o Paraná. O Detran tem um papel importante nisso. Cicloturismo. A gente não tem circuitos oficiais de cicloturismo no Paraná. Santa Catarina já tem 6, 7. Então, é um potencial de várias formas que o governo do estado pode agir. Você tem bastante trabalho pela frente, então, né? Qual que você acha assim, que vai ser o teu tendão de Aquiles a partir de agora? Assim? Tendão de Aquiles, cara? O que vai ser difícil? Isso aqui vai ser Não falta, né? Tendão de Aquiles, cara. Vai ter um monte. Você pode que agora, como deputado estadual, ele já começa a enfrentar problemas com a escarpa de Vodinho. É isso que eu ia falar. Agora, aproveitando o gancho aí do tendão de Aquiles, a questão da nossa escarpa devoniana. Está sendo muito falado, o Brasil inteiro tem acompanhado, a gente viu vídeos serem divulgados. Você, como deputado estadual, foi um dos motes da campanha. O que você pretende trabalhar essa questão hoje no estado? Eu acho, então, até voltando assim ao tendão de Aquiles mesmo, né? Eu acho que não é apenas um tendão. A gente tem o projeto de lei da redução da área de proteção ambiental da escarpa devoniana, que é essa fissura geológica que separa aqui
o nordeste do Paraná, aqui, os Campos Gerais, que é uma área de proteção ambiental. É um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa que quer reduzir essa área. A gente que convive lá sabe, você já vê a falta de preservação dos campos naturais. Você tem soja, trigo, milho, chegando junto das matas ciliares. Tem cachoeiras ali onde você vai se banhar, que você já sente um cheiro estranho de agrotóxicos ali. Você vai ter, se esse projeto for aprovado, ainda mais um avanço de uma mentalidade, de um paradigma de produção agrícola que, no meu entendimento, tem que ser transformado. A gente tem que ter... O Paraná tem a sua base econômica na produção de grãos, tudo bem. Junto com isso, a gente consegue ir incorporando outras matrizes econômicas, agroecologia, produção orgânica. Em vez de produzir apenas commodities para vender, para engordar gado lá na China, a gente não pode produzir mais alimento, mais saudável, biodiverso no nosso estado. Então, eu acho que uma briga boa que a gente vai ter vai ser a necessidade de preservação da APA, da Scarpa devoniana. Também eu vejo o outro tendão, o projeto de implantação de um porto privado em Pontal do Paraná, e que você tem uma faixa de infraestrutura. Que não tem lógica, inclusive, né? Que não, você já tem um porto gigantesco, tem outro porto bom. Exatamente. E a gente só precisa melhorar ele. Melhorar o porto existente, que é um porto público, né, do Estado. A gente tem que pensar a vocação turística de todo o litoral, da Ilha do Mel, Superagui, a Ilha das Peças, toda a região da Bahia, de Paranaguá, de Guaratuba. Então, tem potencial para trazer novos ciclos econômicos. E eu acho que com isso pensar uma política ambiental séria, né, que preserve as unidades de conservação, os parques estaduais, que integre os parques nacionais também que a gente tem aqui no estado. Então, da minha parte, assim, eu vejo que vão ser 4 anos de bons desafios, né? A gente sabe que a força contrária é muito forte, você tem muito dinheiro envolvido do outro lado, mas por isso mesmo que eu acho que é a hora agora dos montanhistas, dos ambientalistas, dos pesquisadores, de todo mundo se unir, dos ciclistas, todo mundo que está preocupado com a preservação da natureza, com uma alimentação mais saudável, enfim, com coisas boas assim para todo mundo, a gente se unir e defender isso. Então, da minha parte, esse é o posicionamento que eu quero ter na Assembleia Legislativa, a gente conseguir que não haja um retrocesso, mas que, pelo contrário, a gente consiga avançar em políticas públicas de preservação da natureza no Estado. Agora, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de falar um monte de coisa aqui. A gente tem nossa, esse cara aqui, a gente pode falar sobre alimentação urbana, mais sobre mobilidade, sobre cultura da paz, sobre servidores públicos, sobre direitos humanos, mas a gente está, infelizmente, com o tempo encerrado. Sinta-se à vontade para compor mais uma vez a mesa. A hora que fazer segundo episódio. Claro, vamos falar sobre yoga, sobre suas viagens, né? Vamos falar, ter um outro mote. Agradeço aos meus colegas de mesa, espero que vocês estejam gostando, não esqueçam de curtir, compartilhar e também deixar os seus comentários e até sugestões, e não se esqueça que você pode dar o nome para compor. Tem aquela pergunta que a gente não fez pra ele. Claro, desculpa. Você já subiu o Pico Paraná, certo? Já subi. E o Alfa Ômega, você já fez? Não. Deixa pra lá. Pessoal, até a semana que vem. Falou. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão.